distração. Distração. O início da tragédia. O início da tragédia. Toda pessoa distraída é uma pessoa que, mais cedo ou mais tarde, vai cometer uma tragédia. Eu quero dar alguns exemplos para você que isso já acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Uma pessoa que está dirigindo, ela tem que estar totalmente focada no volante, no acelerador, no retrovisor, olhando para frente. Como eu já ouvi muitas vezes minha mãe falar, você dirige para si e para os outros, né? Você não dá para dirigir só para você, você precisa estar atento também com a pessoa que ela vai fazer. Então, uma pessoa que está dirigindo, uma pessoa que ela está no volante, se ela ficar mexendo no celular, se ela ficar se distraindo, mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma tragédia. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Deus, na tarde deste sábado tão abençoado. E nós agradecemos, meu Pai, por estar no lugar certo. Obrigado, meu Deus, por ter nos protegido, por ter zelado de nós. Obrigado, meu Deus, por ter colocado a coisa certa em nossos corações. Senhor, obrigado. Obrigado por estar aqui. Porque muitos, meu Deus, podem ter decidido da maneira errada. Deram aberturas, pensamentos. Meu Deus, olhou para a direita, olhou para a esquerda. Talvez acreditam em mentiras. Eu não sei. Eu sei, meu Deus, que estes escolheram a verdade. Estes estão construindo obras eternas. Estes realmente sabem o que é o bom tesouro que o Senhor tem guardado para nós. Obrigado, Senhor. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós, Senhor, nos perdoa. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Meu Pai, nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor. E eu peço, meu Deus, que se há sentimentos, pensamentos, se há, meu Deus, um espírito, uma atmosfera de distração, uma atmosfera, Senhor, talvez que vem dividindo a mente da vida, na vida desse jovem, na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, mente dividida, coração dividido, sentimentos, opressão, depressão, raiva, ódio. Senhor, um espírito que vem roubando a paz, a alegria, colocando tristeza, insatisfação, falta de foco. Meu Deus, vem colocando esse turbilhão de sentimentos. Senhor, essa fraqueza, que muitas vezes essa pessoa ela sempre está caindo no mesmo erro, todas as vezes. Nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Eu declaro você livre, curado. Eu declaro o sangue de Jesus sendo derramado sobre você. Do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. Você sendo revestido, guardado, zelado, protegido, blindado pelo Espírito Santo. Que o teu foco seja totalmente o Senhor. Que a palavra dele venha tomar o teu coração. Que corações de pedras sejam trocados por coração de carnes. Eu creio, meu Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu acredito, meu Deus, num coração humilde, apto e pronto para aprender, meu Deus. A mudar, a sair, Senhor, dos padrões repetitivos, das oscilações, das instabilidades, e ser tomado por um espírito que gera persistência, consistência, continuismo, perseverança, resiliência, determinação. Eu abençoo a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito neste momento. E que o teu coração seja tomado por uma paz, por uma alegria, por uma satisfação.
Eu peço que você agradeça ao Senhor por ter trazido você aqui, por ter protegido você, por ter te zelado de tantas situações. Obrigado, fala obrigado, Senhor, por eu ter escolhido a boa parte. A boa parte, eu escolhi a boa parte. Eu escolhi o bom tesouro. Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Obrigado por aquela pessoa, por ter mandado mensagem para mim. Obrigado, Senhor, por ter mandado mensagem para mim. Obrigado, Senhor, por ter visto aquele vídeo. Obrigado por estar naquele culto. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que eu poderia estar fazendo coisas que eu iria me arrepender depois. Mas eu escolhi a boa parte. Muito obrigado, meu Deus. Eu entrego esta reunião em tuas mãos e que o Senhor tome controle do início ao fim e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Mais um culto de jovens que será abençoado, eu tenho certeza disso. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Peguei. Que Espírito é esse? Mais que vencedor. vencedor. Claro que você diga, eu bebo do Espírito. Eu bebo desse Da palavra Espírito, profética. da palavra profética. Para 2026. 2026. Pense grande. Pense grande. Fala para essa pessoa, pense grande. Pense grande. Agora dá aquele abraço nela e abençoa a vida dessa pessoa. Fala, eu te abençoo e parabéns por ter escolhido a boa parte. Em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Repita comigo, distração. Distração. O início da tragédia. O início da tragédia. Toda pessoa distraída é uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai cometer uma tragédia. Eu quero dar alguns exemplos para você que isso já acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Uma pessoa que está dirigindo, ela tem que estar totalmente focada no volante, no acelerador, no retrovisor, olhando para frente. Como eu já ouvi muitas vezes minha mãe falar, você dirige para si e para os outros, né? Você não dá para dirigir só para você, você precisa estar atento também com a pessoa que ela vai fazer. Então, uma pessoa que está dirigindo, uma pessoa que ela está no volante, se ela ficar mexendo no celular, se ela ficar se distraindo, mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma tragédia. Da mesma forma numa moto, da mesma forma numa bicicleta. Da mesma maneira, uma mãe, um pai que estiver cozinhando ali um feijão, numa panela de pressão, se distrai, uma hora ou outra aquela panela vai estourar. Da mesma forma, você vê acidentes acontecendo, acidentes domésticos. Por exemplo, a mãe está ao lado do filho e quando vê o filho pula na piscina e ele não está vendo o menino e quase se afoga, né? Ou até mesmo acontece uma tragédia maior. Você não pode se distrair. Se na vida nós temos todos os exemplos visíveis que eu não posso ter nenhuma distração, você está cozinhando, você está tomando banho, você está dirigindo, você está andando, você está comendo, a vida você precisa ter foco. A distração tornou-se de um fato uma das grandes aflições do nosso tempo. Vivemos numa era de hiperconectividade, onde você vê a informação, muitas vezes ela não chega na hora, ela está passando na mesma hora. Antigamente, para você saber que um míssil ou uma guerra começou, era uma pessoa, um mensageiro que chegava com uma carta, uma notícia de longe. Hoje, você pode acompanhar ao vivo pela tela do seu celular, deitado na sua cama. Sim ou não, pessoal? Sim. Na qual a abundância de informação e a velocidade das mudanças tecnológicas criaram um contrassenso. Aquilo que foi concebido para facilitar a vida de uma pessoa e otimizar a vida dela, agora ela está produzindo um efeito contrário. Você está no metrô? Não. Você está no celular, no metrô.
Você está no jantar? Não, eu estou jantando, mas eu estou no celular e também jantando. Eu estou em casa? Não, eu estou em casa. E é interessante isso porque a grande maioria das maiores distrações começaram dentro de casa. Pode observar na Bíblia. Você vê ali, Aminon, sem foco nenhum, alimentando e conjecturando um sentimento pela própria irmã Tamar. Você vê Sansão deitado na sua tenda, na sua casa, no colo de Dalila. Você vê Jesus pregando na casa de Maria, de Marta ali, e Marta se distraindo, e naquele movimento todo, as pessoas se distraem dentro de casa. Então, assim, dificilmente você vai se distrair. Pode acontecer? Claro que sim. Muitos se distraem dentro da igreja. Muitos se distraem dentro da escola, da faculdade. Infelizmente, nós acreditamos que eu posso ser uma pessoa multitarefa. Mas a questão é, você pode estar escutando algo, mas você não está entendendo algo. Você pode estar escutando uma palavra, mas não ouvindo uma palavra. Se você não tiver foco total naquilo que eu estou falando, você não vai entender e você vai sair do mesmo jeito que você entrou. E o diabo vai colocar na sua cabeça, na sua mente, que você fez o seu melhor. Ou que você, pelo menos, foi na igreja. Não, você tem que entender que não é a igreja que muda alguém, mas é as pessoas que vão mudar a igreja. Igreja, o que é uma igreja? A igreja é um grande salão, é um templo, é uma casa dedicada a Deus. Mas as pessoas que vão fazer a igreja a casa de Deus, mas também são as pessoas que vão destruir a casa de Deus e vão profanar a casa de Deus. Pessoas podem, através de Deus, de um coração, de uma intimidade, de um relacionamento, gerar uma intimidade, fazer que fogo desça nos altares restaurados, mas também pessoas que podem também fazer e acender fogo estranho, pessoas que podem profanar, como os filhos de Eli profanaram. Pessoas podem profanar o altar. Pessoas podem profanar o templo. Pessoas podem fazer comércio dentro do templo. Você vê essa indignação de Jesus tirando todas as vendas, todo aquele comércio dentro do templo. Então, assim, as pessoas se distraem. E eu quero que você entenda muito bem isso, porque não são distrações grandes, não, são coisinhas pequenas que vão gerando coisas grandes. Não são coisas grandes que geram coisas pequenas, não. Talvez você não é aquele que entra em um site errado, pornográfico, mas você está lá no Instagram e você começa a ver fotos sensuais e aquilo se torna um início de algo. A maioria das queimadas no mundo começou com uma bituca de cigarro ou uma faísca. Esses tempos aqui na Moca e também no Brás, grandes balcões ali pegaram fogo, e quando você viu um circuitozinho, uma coisinha que estava desencapada, algo que foi gerando uma coisa muito maior. As pessoas estão sobrecarregadas por um fluxo incessante de notificações. Nós estamos carregados por tanta informação, tanta mensagem. Nós estamos carregados por redes sociais, séries, e-mails, demandas digitais. As pessoas estão carregadas e mergulhadas em um estado de atenção fragmentada que mina a força e a capacidade de concentração e aprofundamento. A ansiedade, o esgotamento e os inúmeros transtornos mentais são consequência desse tipo de efeito, o efeito da tela, né? Você vê que ali,
Ao invés de você estar ganhando tempo, você está perdendo tempo, porque lá na frente, quando você coloca um filho na frente de uma TV, uma criancinha de 2, 3 anos, o dia todo, você pode estar conseguindo ganhar tempo para realizar algumas coisas, mas lá na frente você vai perder tempo para tentar acertar o déficit de atenção, a falta de foco que você fez. Não existe almoço grátis, a 1 hora, boleto chega. Vai ter que pagar essa conta. Se nós não entendermos que existe um tempo dedicado, existe um tempo apropriado para todas as coisas, eu não vou entender que eu preciso investir o meu tempo em Deus, aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente vai me dar vitória, aquilo que realmente vai me tirar dessa profundidade de coisas que eu mesmo acabei entrando, esse meio de informações rasas, imprecisas, é os shots da vida, né? É sempre você sabe de tudo, mas não sabe de nada, é ou não é, gente? A gente sabe de tudo, mas não sabe de nada. As pessoas que hoje são os jovens, é a geração que conhece da notícia, mas não conhece o contexto da notícia. Sabe o título, mas não sabe o texto. O excesso de distrações e o ritmo acelerado da vida moderna tem impactado a comunhão com Deus, tem impactado a comunhão com a família, com os filhos, tem impactado o seu relacionamento, a sua saúde, especialmente no casamento e na vida a dois. Isso também tem contribuído para um estilo de vida sedentário, no qual pessoas negligenciam e não entendem que uma vida feliz é uma vida equilibrada, é uma vida disciplinada. Hoje eu estava num evento, inaugurando ali um grande projeto que Deus, né, um projeto de Deus, numa loja de um membro, numa clínica, né, de um membro. E uma pessoa me perguntou, bispo, um casal veio falar comigo e disse assim, bispo, nós estamos tendo um problema com uma questão de tempo. Nós não estamos conseguindo conseguir tempo. É óbvio que 24 horas é algo que todo mundo tem. Não há como você sair do tempo que você recebe. Mas você pode administrar o tempo que você tem. E como eu disse para eles, olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para um outro casal que disse que não estava conseguindo guardar dinheiro para os filhos. Guardar uma quantia no banco, né, guardar ali que seja 100, 200 reais por mês para criar uma poupança para os filhos, para o futuro. Coloque isso como um boleto, uma regra na sua vida. Não coloque algo como se fosse algo menos importante, mas coloque de uma maneira, com uma prioridade. É algo prioritário na sua vida. Então, da mesma forma, você faz isso no seu tempo. Você vai dedicar 1 hora do seu dia. E como você vai fazer isso? Você vai ter que tirar de algum lugar. Você vai ter que tirar do seu sono. Você vai ter que tirar do seu celular. Você vai ter que tirar dos seus passeios. Bispo, mas eu não quero tirar. Mas você precisa tirar. Porque se você não tirar, você não vai tirar um tempo para crescimento. Que seja meia hora do seu dia. Mas você precisa tirar um tempo para pensar grande. Para sair da rotina, saia do operacional e vai para o gerenciamento. Não dá para nós ficarmos sempre perdendo e gastando tempo com as mesmas coisas que estão roubando o meu tempo. Se eu posso terceirizar algumas coisas, por que não terceirizar? Eu lembro de uma vez que, acho que faz uns 2, 3 anos, um dia eu fui lá e eu falei, eu vou cortar umas cenouras para o projeto Mudança de Vida. E aí eles pegaram aquela cabrita, né? Cabrita, para os jovens que não sabem, é uma máquina que vai tirando... Você depois bota a foto aqui para eles, que eu também não sei explicar também isso aqui. Só sei que tem uma gradezinha, uma colmeiazinha de ferro, de alumínio, você bota o legumes e você aperta, certo?
E ali eu fui fazendo, eu falei, gente do céu, isso aqui não é trabalho de gente, não. E eu fui lá, com todo respeito, pessoal, não estou criticando, não. Mas ali demoravam em média de 6 a 7 horas para fazer caldeirões e caldeirões, né, para o projeto Mudança de Vida. Eu falei assim, não, eu tenho que resolver isso aí. Fui no outro dia, peguei uma máquina que corta legumes, e aquela máquina ali, ela faz o mesmo trabalho em meia hora. É uma máquina de 1 cavalo, industrial, que vai cortando, e ali você já tira o quê? Mais 7, 8 pessoas que fazem o mesmo trabalho. Eu não gastei, eu investi, porque agora esse tempo pode ser usado para Deus, pode ser usado para fazer uma ligação, para evangelizar, para ir na casa de um membro, para ficar com seus filhos, ou você ir para o quarto de guerra orar. É ou não é, pessoal? Se eu posso ganhar tempo, por que eu vou perder tempo? Bispo, mas é a obra de Deus, a obra tem muita obra, eu te garanto isso. Tem todos os setores, tem um lugar para você. Você pode se encaixar em muitos setores. Então tem coisas que você pode ganhar tempo. Isso é muito bom, a Jéssica mesmo já fez isso com a máquina de lavar prato, Lava-louça. né? Lava-louça. Ô, Glória. Aí, ó, os irmãos Isso é uma já têm bênção, máquina de painel lavar dos louça. sonhos, máquina de lavar. É ou não é, Flávia? Máquina de lavar, Máquina de lavar louça, secar, roupa de secar né? e passar, hein? Tudo. Vamos orar para essa tecnologia chegar na máquina de passar. Rapidinho. Esse povo vai nessa onda, né? Daqui a pouco vão pegar o robô marido, o robô esposa, vão embora. O pessoal não para, né, com isso. As pessoas têm se tornado cada vez mais vazias de Deus, buscando incessantemente preencher esse vazio com coisas que não pode satisfazer. O que não percebem é que a dimensão desse vazio no coração corresponde exatamente ao espaço feito para Deus. O espaço que só pode ser ocupado por Deus. Muitos acumulam dívidas insustentáveis, comprando compulsivamente e acreditando na ilusão que o problema é que você precisa comprar mais um tênis. O bispo, você está no tênis, esse tênis é velho. Antes de você falar para mim, é que eu muito tempo não uso. Aí você fica tanto tempo sem usar, aí você vê, parece que é novo, mas não é novo, mas é velho. Mas aí parece que é novo, aí fica bom, né? Porque aí a gente só lava ele e tá bem, tá, gente. Então, o que eu estou falando, você não precisa de mais uma viagem, você não precisa de mais uma bolsa, você não precisa mais de uma roupa, de um tênis, de um relógio, você não precisa de mais nada, você precisa colocar Deus em primeiro lugar, e quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que isso acontece? Isso é barato. Isso te faz economizar dinheiro, e mais do que isso, você vê que você não precisa tanto assim de viver uma vida tão ativa socialmente. Você não precisa estar em todas as festas. Você não precisa estar em todos os passeios. Você não precisa estar em todos os parques. Você precisa tirar um tempo para Deus. E aquela satisfação que Ele te dá é algo que ninguém pode tirar. Na realidade, porém, muitos constroem castelos de imagem, frágeis, onde a ostentação serve apenas para mascarar uma profunda carência por Deus. E a raiz desse mal está distanciando as pessoas de Deus. Muitas vezes esse afastamento nem sequer começa com algo que considere pecado. Aí, ó, coloca a foto aí. Para quem não conhece a cabrita, aí, ó, Como não é a chama isso aí? cabrita. Eu chamo, o pessoal fala cabrita, mas eu não sei o nome. Deve ser cortador de legumes, alguma coisa assim. Só Cortador isso, de né? legumes. Então tá aí, pessoal. Para quem não conhece, o pessoal chama de cabrita, não sem o motivo. Entendeu? Tem que até pesquisar depois e não use o ChatGPT para tudo. Eu lembro de um vídeo que a pessoa fala, né? Olha, a mulher falou tal para ele. Eu falei assim, o que eu respondo, ChatGPT? Ah, o que eu respondo Para ela chat agora. GPT? O pessoal perdeu o controle. Perdeu não o controle do sabe. chat GPT. Deixa o chat Com GPT agora. Vamos entender que o que Jesus definiu ser mais importante. O que Jesus definiu ser mais importante na sua vida? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Repita comigo, com muito serviço. Com muito serviço. Ou seja, era pecado o que ela estava fazendo? Sim ou não, pessoal? Não. Sim ou não, pessoal? Não. Certo. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Marta, 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 Marta. Pergunta qual o nome dessa pessoa que está do seu lado. Aí fala: Jéssica, Jéssica. Fernando. Jéssica, Jéssica. Vai falando essa pessoa aí, ó. Aí falando: João, João, Davi, Davi, Danilo, Danilo, Isa, Isa, Pedroso, Pedroso. Você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Uma é necessária. Bispo, mas eu quero tanto isso mesmo. Você quer, você deseja, mas só uma é necessária. A gente pode querer comer chocolate, McDonald's e tal, mas você sabe que um arroz, feijão, um bife, uma salada, um suco de laranja é o que é necessário. Tem coisas que não é... O que realmente o meu corpo precisa é diferente. Muitas vezes nós queremos tantas coisas por causa do nosso emocional. Eu quero algo porque tem coisas que estão faltando dentro de mim. E muitas vezes nós estamos como Marta, nós estamos ocupados. Não é que você está no pecado, você não está na rede social, você não está ali perdendo tempo em algum lugar, batendo papo com o vizinho, você não está batendo perna no shopping. Não, você está trabalhando, você está ocupado, você está ocupada. E eu acabei de falar sobre a cabrita. Eu duro que o meu medo, a pessoa só saía: olha, o bispo falou de cabrita hoje, hein? Esse é o meu medo de alguns jovens. Você sai daqui e fala 1h30, a pessoa fala: nossa, é cabrita, mas não é animal não, tá? Então o meu medo é assim: nós não entendemos o que o Senhor está falando aqui. Porque você pode falar: bispo, eu estou ocupado, eu estou estudando porque eu preciso passar na faculdade. Sim. Eu lembro ainda de um casal que o marido passou aqui, ele falou: bispo, olha, eu preciso que o senhor ore pela minha esposa, que na outra semana ela vai fazer a prova da OAB, né? Ela já passou na primeira fase e agora ela vai para a segunda. Ela vai fazer a peça e tal, mas hoje ela não está porque ela está estudando. Eu falei assim: a prova é de quem? É dela. Quem precisa estar aqui? É ela. Por quê? Quem vai te fazer lembrar é Ele. Tire 1 hora do seu sono, mas não tire 1 hora de Deus. Porque é Ele que abriu a primeira porta. É Ele que abriu, é Ele que fez você passar na primeira. Por que você acha que Ele não vai te fazer passar na segunda? As mãos que começaram serão as mãos que terminarão. Sim ou não? Sim. Aquele que começa a boa obra é fiel para terminar. Então ela precisa que ele termine agora, porque começar, muitos começam. Você pode ter começado muito bem muitas coisas na sua vida. A questão é se você vai terminar o que você começou. Esse é um tempo de muitos iniciarem, o povo da iniciativa. Eu inicio um curso, eu inicio uma faculdade, eu inicio algum tipo de curso técnico, de curso de inglês. A questão que o mundo é dos que terminam e não dos que começam. Sim ou não, pessoal? O mundo é dos que terminam e não dos que começam. Não adianta começar, porque começar todo mundo começa. Você vê isso numa prova de arrancada, uma prova da São Silvestre, é ou não é? Ali você vê gente vestida de cachorro-quente, a milkshake passando dos quenianos. Mas no final, ou melhor, final não, depois de 100 metros, né? Nem precisa de muito. No final é aqueles que se prepararam todos os dias. É aqueles que ficaram com menos com a sua esposa, menos com seus filhos, dormiram mais cedo, comeram comidas saudáveis,
se prepararam emocionalmente, pararam de ir para lugares, focaram naquilo que realmente importa. Por quê? Porque é somente um dia. Nós vemos isso nas Olimpíadas. 4 anos para um dia. E é por isso que, se você não trabalhar muito o seu foco e o seu emocional, você vai, como muitos, queimam a largada e perde a prova. É ou não é, gente? Sim. A pessoa, ela não trabalhou o emocional, ela só trabalhou o físico. Então, se você não trabalha o seu espiritual, o seu intelectual, ou melhor, se você não faz como Jesus fez, ele crescia em sabedoria, em estatura, na graça de Deus e na graça dos homens. Amém. Nos 4 aspectos. Se você não trabalha nos seus 4 aspectos, vai ter um deles que vai te sabotar. Você precisa estar trabalhando sempre nos 4 aspectos da sua vida, te mantendo foco total. É para o dia da sua prova final. Todos nós temos uma prova. Seja uma prova financeira, uma prova intelectual, uma prova no casamento, uma prova na saúde. Todo mundo passa uma prova na vida. E muitas vezes as provas diárias que nós estamos perdendo. É a prova do domínio próprio. É a prova do foco. É a prova de eu conseguir começar. Eu até começo a leitura da Bíblia, mas eu deixo coisas perto de mim que podem roubar a minha distração. Eu comecei a fazer isso na minha vida. Comecei que quando eu começo a ler, eu coloco no modo avião e coloco ali uma ampulheta. Eu comprei uma ampulheta de 1 hora. E aquela ampulheta, o tempo que aquela areia cair, eu não vou sair daquela cadeira. Eu me determinei, eu vou fazer aquilo que eu vou, que não importa, só se alguém entrar na minha sala ali, que às vezes meus filhos entram, mas eu falei, não, aquela 1 hora eu vou estar dedicado ali. Eu vou terminar aquilo que eu me propus a fazer. Se você não consegue terminar coisas pequenas que só dependem de você, por que você acha que vai terminar coisas grandes que dependem das outras pessoas? Sim ou não, pessoal? Se eu não consigo terminar algo que só depende de mim, como eu vou conseguir terminar algo que depende dela? É impossível. Eu não vejo Jesus visitar milhares de casas. Mas aqui era algo tão único, tão especial. E ali ela não viu como algo tão importante. E eu não vejo como maldade. Eu vejo que muitas pessoas andam no automático. Estão tão engessadas na vida que não conseguem mais fazer diferente. Preste atenção, pessoal. Não adianta você querer ler a Bíblia, ao mesmo tempo assistir o programa, e eu já fiz isso, já tentei fazer isso. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu quero também assistir o programa. Eu falei, como eu vou fazer isso? Aí eu estou lá, lutando para entender um, entendendo o outro, no final das contas você não entendeu nada. Você tem que ler, respeitar o tempo da Bíblia e respeitar o tempo do programa. Bispo, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Vamos falar. Jéssica. Fala de novo para essa pessoa. Fulano. Fernando. Calma, você está muito preocupado, você está muito inquieto, criatura. Você está muito preocupado. Calma. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você sabe por quê, gente? Porque prato sempre vai ter um para limpar. Roupa sempre vai sujar. Sim. Tomar banho, você vai ter muitos banhos para tomar. Bispo, está querendo dizer que eu não preciso tomar banho? Pelo amor de Deus, não fala isso, faça isso. Mas você não. Para cada tempo existe um tempo. Então, tudo tem um tempo determinado. Isso que é você administrar a sua vida, respeitar o seu dia, respeitar as suas horas, respeitar a sua vida, porque a única coisa que você não consegue comparar é tempo, mas você consegue administrar tempo. Eu não consigo, o seu dia não pode virar 30 horas.
mas você consegue administrar a sua vida. E você tirando, arrancando coisas que estão roubando a sua vida. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Eu estou te pedindo só uma coisa simples, eu preciso limpar aqui, eu estou fazendo pão para você, inclusive, Senhor. Não havia pecado, e isso é um problema de muitas pessoas que usam essa justificativa, sim ou não, pessoal? Sim. Eu estou trabalhando para ser um Eliaquim. Eu estou aqui para pagar o reino. O senhor não está vendo isso? Estou trabalhando em 2 empregos, estou fazendo a minha parte, Senhor. Por que uma bênção pode gerar uma... Porque a bênção que Deus dá está gerando maldição na vida de muitas pessoas? Repita comigo: equilíbrio. Equilíbrio. As pessoas querem receber tudo de uma vez só. Não existe um tempo. E se você não respeitar o seu crescimento, se você não respeitar o tempo, e você acalmar o seu coração, aquietar, você vai estar tendo a oportunidade da sua vida, estar junto com Jesus, tendo a oportunidade da sua vida. Quantas pessoas no mundo tiveram uma oportunidade como essa? Eu falo para você, quantas pessoas do mundo estão aproveitando essa oportunidade hoje? Quantas pessoas no mundo? E às vezes você está aqui pensando: ai, meu Deus do céu, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Apenas uma coisa é necessária. Ela não estava cometendo pecado. Eu lembro de uma pessoa, de ter falado com ela. Eu falei: olha, eu não estou te vendo na igreja, na primeira semana do propósito. Ela falou: bispo, realmente eu estou falhando, mas a questão é o seguinte... é que eu tive um problema num veículo meu, e agora ele está arrumando, então eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando na parte da manhã, e agora à noite eu estou pegando para fazer um outro tipo de trabalho, para tentar gerar renda para eu conseguir pagar, mas amanhã eu também vou trabalhar, então eu só estou fazendo isso a primeira, uma segunda semana, e assim, é só um período. Mas eu falei para ele: você está tirando algo importante da sua vida? Por que você acha que você vai prosperar se você não está priorizando aquilo que realmente importa na sua vida? Deixa eu te falar, você conhece o povo de Ageu? Um povo que trabalhava muito, era um povo trabalhador, mas os seus sacos estavam furados. Trabalhavam muito e colhiam pouco, porque a casa de Deus estava abandonada. E se você não priorizar a Deus, sempre vai ter um problema em um veículo, sempre vai ter uma situação para resolver. As situações urgentes chegam todos os dias, mas elas nunca podem sobrepor as importantes. As importantes precisam ser importantes, essenciais na sua vida. Não dá para você trocar e viver uma vida reativa. Quando chega um problema, eu reajo para consertar. Mas você precisa ser um líder preventivo. Eu vou prever coisas. Eu vou trabalhar antecipadamente para que nenhuma situação possa roubar aquilo que é importante, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. Você está trabalhando, mas eu tenho certeza. Você acha mesmo que a Maria não estava se importando com o serviço? Não. Mas ela estava se importando com o Deus que estava na frente dele, que daria a graça. E provavelmente faria muito mais rápido do que a Marta estava fazendo. Porque quando nós priorizamos aquilo que é importante, quando você busca o Senhor em primeiro lugar, e o reino dos céus em primeiro lugar, busquem o reino dos céus e a sua justiça.
Tá dando certo, não, gente? Busca Calma aí. primeiro lugar o reino de Mateus Deus e a sua justiça. 6,33. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e as suas justiças, e todas as demais coisas serão Serão acrescentadas. acrescentadas. Então, vai ser acrescentado. Quase não saiu aqui, gente, a palavra, pelo amor de Deus. Travou a língua. Então, eu penso o seguinte: nós temos uma grande oportunidade. Você sabe que em tempo de carnaval, abre-se um portal. A cada batida do tambor, a cada canto, cultos, são portais que se abrem para legiões saírem pelas ruas. Tempos que pessoas morrem, tempos que filhos somem, tempos que você vê doenças, né? a quantidade de gente que sai doente, cheia de situações, cheia de enfermidades. Pessoas assim que cometem as piores atrocidades desse tempo. E você vê um tempo de distração. Você vê, é um culto ao hedonismo, sempre massageando a carne, sempre alimentando a carne, sempre massageando o ego. Eu quero mais, eu quero curtir, eu quero curtir. Eu estou vendo ainda uns vídeos de alguns cristãos indo ali nas portas dos blocos aí, perguntando que religião tal, qual é a sua fé? Ah, eu acredito em Jesus. Você acredita que aqui é o seu lugar? O lugar que você deveria estar? Não, mas eu estou aqui porque Jesus é amor, aquela coisa toda que vocês sabem, né? Jesus é alegria. Alegria, só esquece da justiça, só esquece também do plantou, colheu, esquece de tudo, mas ele é amor, mas ele é justiça. Não adianta. Você não está sendo, e uma das coisas que eu aprendo, e você também aprende, que antes de você ser uma pedra de tropeço na vida de alguém, amarre uma corda no seu pescoço e se atire no mar. Porque não é só o que você está fazendo, mas aquilo que você está induzindo outras pessoas a fazerem. Você influencia pessoas, eu garanto a você, bispo, eu não influencio ninguém, você influencia pessoas. Você influencia pessoas. Eu vejo isso, inclusive, eu falava isso ainda com o João, né, meu filho mais velho, em relação ao Davi. Quantas vezes o João veio falar, agora, hoje mesmo, da calça. A calça. Ele estava lá e começou a briga lá em casa, lá. Ele falou que não ia usar essa calça, porque ele queria usar a calça. Não é, bebê? Bebê. Falou, eu não queria usar essa calça. Você não é para usar a mesma calça que eu. Era a mesma calça. E aí começou. Eu falei, João, calma. Eu falei assim, o Davi quer se parecer com você. Isso eu já falei várias vezes com ele. O Davi admira o João. E às vezes você acha que não está influenciando, começa dentro de casa as influências, pessoal. Ele quer se parecer, ele toda hora está querendo se vestir, ele fala a mesma coisa. O João faz uma brincadeira, ele vai e faz a mesma brincadeira. E o João, para de me copiar. Ei, ele está copiando alguém que ele ama. Você quer parecer com quem você admira. Você tem que se parecer com pessoas que você admira, que são melhores do que você. Então, assim, não vamos brigar aquilo e encontrar um problema onde não é um problema. E o problema é que a gente se incomoda com alguém, com pessoas que copiam, ou muitas vezes estão querendo gerar, ou fazer a mesma coisa, e eu me incomodo, eu vejo isso. Antigamente meu irmão fazia a mesma coisa, eu queria copiar ele, e às vezes eu fazia tanto que eu queria pegar as coisas dele também. Eu quero ser, você quer entrar na pessoa, você quer pegar as coisas dele, e uma das coisas que ele ficava irritado por causa disso, porque eu pegava as roupas dele, pegava o sapato, o boné, porque você quer parecer com a pessoa. Você precisa se parecer com pessoas que são mais espirituais que você. Pessoas que dão frutos. Não siga pessoas que falem bem, mas que pratiquem bem. Porque falar, o mundo fala. O mundo fala. Olha, ainda eu estava na quinta-feira fazendo um evangelismo noturno, e eu vi ali pessoas que conhecem a palavra, já pregaram a palavra, já foram pastores de igreja. Vários. Pessoas que falam e conhecem da Bíblia, da palavra, melhor do que eu. Mas não acreditam. Ou por um emocional ainda
não curado, ainda se sabota, não tem força para sair de situações. E a palavra de Deus é um livro vivo. Você precisa tirar poder, o reino de Deus é conquistado à força. Você tem que tirar poder, você tem que arrancar e conquistar aquilo que para você é tão importante, ou melhor, que deveria ser tão importante na sua vida, em nome de Jesus. Então eu penso isso, eu acredito que Deus está deixando essa mensagem para todos nós. E eu quero que você entenda, tem coisas que não é que é pecado, mas vai gerar uma mornidão, uma frieza espiritual e que vai te enfraquecer, e no momento que começa a te enfraquecer, a tentação vem. Aí sim você não consegue ter a resistência. Você não tem graça para isso, porque agora você está fraco. E quando você está fraco, o inimigo vem. E aí ele toma sua mente, rouba o seu destino, enterra o seu propósito. Não havia, né, como o Fer falou, não havia pecado no que a Marta estava fazendo, mas aquilo tornou-se uma distração, que a privou daquele momento singular, sublime, na presença do Senhor Jesus. Maria, por sua vez, interrompeu todas as atividades, suas ocupações, para assentar-se aos pés do Mestre. Esta lição nos ensina a importância do trabalho e equilibrar o trabalho, mas revela como podemos deixar nos distrairmos com coisas do dia a dia, né? Como ele falou, eu não vou deixar de lavar uma louça, limpar uma casa, não. O que o Senhor nos ensina é que tudo precisa ter um equilíbrio. O afastamento de Deus conduz inevitavelmente à perda do temor e à diminuição da consciência de nossa dependência dele. E falando mais sobre essa palavra distração, voltando na parte da tecnologia, a tecnologia que nos prometeu, né, nos prometia aí essa liberdade, acabou criando, né, uma forma de dependência. Hoje encontramos dependentes, nós somos dependentes, né, da tecnologia. Somos dependentes das informações que chegam, como ele falou, as notícias chegam minuto após minuto, né? Hoje, basicamente, você não precisa ir num bloco de carnaval, você tem todas as notícias e informações de um carnaval no seu celular. Então, tudo acontece de maneira rápida, tudo está acontecendo muito rápido e as pessoas estão distraídas. Distraídas dentro de casa, distraídas nos relacionamentos, pais distraídos, filhos distraídos. Quantos jovens, né, que estão aí pelas ruas da cidade acreditando numa falsa liberdade. Na verdade, eles estão sendo distraídos para que o diabo possa roubar, tragar e destruir. Porque esse é o objetivo do diabo. E o que o diabo mais trabalha é querer nos distrair. É não nos deixarmos olhar para aquilo que é correto. Então, seja dentro de casa, jovens, né, que estão mergulhados no vício do videogame, do Instagram, TikTok, eles acreditam que eles sabem tudo, mas na verdade, eles não sabem nada. Quando, né, eu falo muito sobre dentro dessa palavra, que a tecnologia chegou e tirou coisas muito importantes, valores, princípios importantes, né? Muito antigamente, crianças e jovens, você encontravam eles nas ruas, né? Brincando, correndo, jogando futebol, né? Aproveitando, né, ao máximo cada faixa etária da vida. Hoje, você não encontra esses jovens. E onde você encontra esses jovens e essas crianças? Dentro de casa, num quarto escuro, né? Numa tela, mergulhado numa tecnologia, num mundo virtual. E isso é uma distração, isso é uma tragédia. Quantos jovens que
Todos nós, né, nascemos com dons e talentos, porque o Senhor nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E quantas pessoas e jovens que estão dentro de casa estão perdendo os dons e os talentos que o Senhor derramou em meio a um mundo tecnológico, né, mergulhado nas telas, e a vida está passando. E é interessante, né? Quando eu era menina, meu pai e minha mãe sempre falavam: aproveita que você é criança, aproveita que você é criança, depois vem a responsabilidade. E realmente a responsabilidade chega. E os jovens de hoje, né, acreditam: não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Viciado em videogame, viciado em coisas que não edificam, né? Coisas que não alimentam, né? Que trazem um conhecimento, mas só mergulhado nessa coisa vazia, eles acreditam: vai dar tudo certo, vai terminar tudo bem, eu serei bem-sucedido, eu serei vitorioso e está tudo bem. Não, começa agora, o seu futuro começa agora. Se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, o seu futuro começa agora. E nos contaram, né, essas mentiras. Não, quando você chegar lá, você pensa nisso. Não, você tem que pensar aqui agora. Como a bispa falou, acho que foi no programa de hoje. Qual o futuro que você quer ter? São muitos os futuros. Um futuro bem-sucedido, um futuro de vitória, um futuro de derrota. Você escolhe qual é o seu futuro. E essa palavra distração, ela chega na nossa vida, tanto tomarmos o cuidado de nos distrairmos com aquilo que é ruim, mas também conheço pessoas que se distraem com as bênçãos. As bênçãos também é muito perigoso se distrair com as bênçãos. Porque você acredita: cheguei no topo, tô no alto, não preciso mais entregar aquilo que eu estava entregando. Isso é tragédia. Isso é tragédia. Então, o que o Senhor estava nos ensinando através da história de Marta e Maria, que não era pecado o que a Marta, né, estava ali questionando. Mas ela estava trocando, ela estava ali, tinha um momento, tinha algo importante ali acontecendo, que ela deveria ter parado e ter dado atenção para aquilo que é importante e precioso, que era estar aos pés de Jesus. E é o que ele nos ensina. Ei, Marta, Marta, né? Quantos pais que você conhece que estão ali e vai. Ei, para um pouquinho, desacelera um pouquinho, dá atenção para isso, dá atenção para essa área, dá atenção para isso aqui, coloca na agenda, dá atenção para os seus filhos, dá atenção para o seu marido, dá atenção para casa, dá atenção para a família. E nós, né, principalmente as mulheres, falei isso muito com elas, e nós temos as nossas justificativas. Não, porque eu preciso disso, porque eu preciso fazer isso. Nós sempre vamos precisar fazer algo. Mas a gente precisa entender: eu preciso parar um pouquinho e dar valor naquilo que tem valor. Uma família saudável, filhos saudáveis. Jovem, dê valor ao que é saudável. Uma alimentação saudável. Leia um bom livro, né? Vá em busca daquilo que vai te ajudar com o seu futuro, te trazer crescimento, né? Sair dessa coisinha, desse oba-oba, saia deste mundo de distrações. Porque o diabo ama encontrar pessoas distraídas. Porque enquanto você está distraído, ele está planejando o teu mal. Ele está planejando a sua derrota. Ele está planejando o seu fracasso. E todos os dias temos que fazer essa oração: Senhor, me livra de mim mesmo. Me ajuda, Senhor. O que é que está acontecendo que eu não estou vendo? E nós temos, né, essa palavra distração também entra naquele dia que você trabalhou o dia inteiro. E aí você deita na cama: agora eu mereço. Ai, esse agora eu mereço, né? Quando você percebe, você já está 1, 2, 3, 4, 5 horas no celular e você nem percebeu, não é? Quando você pega o celular e você começa a mexer, você percebe: eu tinha tempo. Então essa desculpa, eu não tenho tempo, é mentira. Você tem tempo, a questão é que você usa o seu tempo de maneira errada. Você está canalizando o seu tempo de maneira errada. E a Bíblia está cheio assim de histórias de homens e mulheres que
deram lugar à distração e foram derrotados, como o próprio Fer falou, o próprio Sansão. Que homem incrível, ele tinha uma força, ele era incrível, mas bastou a Dalila chegar para distraí-lo. E ele não foi, ele caiu naquela cilada, ele se envolveu com aquilo. Jovens, cuidado com a distração da imoralidade. Cuidado com as distrações nas escolas, nas faculdades, nos cursos. Cuidado. Tome cuidado. De Deus não se zomba. O Senhor passa os olhos dele por toda a terra. E nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida, porque senão a tragédia começa a acontecer. Quando você encontra crianças, porque para mim é criança, com 14, 15 anos, gerando uma outra criança, isso é uma tragédia. Pastora, mas os filhos, criança não é uma bênção? É uma bênção. Mas a Bíblia de Deus diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, há o tempo de você ser criança, há o tempo de você ser jovem, e há o tempo de você ser adulto, e há o tempo de você ser pai, você ser uma mãe. Agora, quando você encontra jovens tão, no auge da carreira, como se diz, tendo a responsabilidade de educar, de colocar uma criança no mundo, isso é uma tragédia. É uma criança cuidando de outra criança. É uma tragédia. Mas por quê? De onde veio isso? Distração. Se distraiu com algo. Se distraiu com uma bobagem, uma besteira. Jovens que gostam de fumar, nesses aparelhos eletrônicos, essas coisas. Distração. É distração. E tome cuidado, analise a sua vida. O que é que está me distraindo? O que eu estou fazendo hoje que está roubando do meu futuro? O que é que eu estou plantando hoje que eu vou colher lá no futuro? Não caia nessa besteira que você é jovem, que nada acontece com você, nada vai acontecer com você. Meu amigo, acontece e acontece nos detalhes. Como eu sempre falo para as crianças e para os jovens, o futuro de vocês começa agora e vocês já estão plantando para os filhos de vocês. Não é porque você não tem responsabilidade, se você não tem conta para pagar, aluguel, água, energia, porque os seus pais pagam, que você não tem responsabilidade, que você não tem consequências. Você tem. Uma criança, que já tem consciência, ela já começa a ter consequências das suas escolhas. Imagine você que é jovem, não vai ter consequências das suas escolhas, sejam elas boas ou ruins? E o que o Senhor nos chama hoje, neste período, neste momento, é: tome cuidado. Cuidado, guarda a mente de vocês, de influências, de amizades, de convites inadequados. Como o Fer acabou de falar, essa época, esse tempo de carnaval, são portais que são abertos pela cidade. Agora é oba-oba, todo mundo vai. Mas quando acaba, você começa a ver aquela enxurrada de pessoas que foram mortas, jovens que foram mortos, jovens que foram baleados, assaltados, doenças e coisas horrorosas, abusos, nas ruas, aquela coisa que você fala: meu Deus, cuidado, Os jovens, a Bíblia diz que nós estamos aqui para transformar este mundo, não para sermos moldados para esse mundo, Transforme este mundo, não se amolde a ele. E eu creio, e eu estou muito feliz, neste sábado vocês escolheram estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, aos pés de Jesus. Isso é lindo, ouvindo a palavra de Jesus. Isso sim, ninguém vai poder tirar de você. Isso sim, não é o início de uma tragédia, mas é o início de uma grande vitória.
porque você está no lugar certo, você está aos pés de Jesus. Mas que você não viva e que você pegue realmente essa palavra e leve para a sua vida. É muito interessante que o Davi, né, amor, ele começou agora, né, tá mais envolvido com as coisas da obra, louvor, mídia e luz e tal. E aí um dia lá na mesa ele até falou pra gente, ele falou assim: vó, papai, mamãe, eu não vou mais perder tempo. Ficar em celular, ficar querendo ver desenho, ficar sem fazer nada é perda de tempo. Eu vou colocar coisas boas na minha vida. Todo mundo ficou olhando assim para ele. Isso mesmo, isso mesmo. Vai colocar, vai crescer, né? Vai em busca daquilo que agrega na sua vida. E ele falou com tanta, né, verdade, coragem aquilo, porque ele entendeu. Se eu ficar, né? Se eu cair nessa, eu sou criança. Não, eu vou começar agora, eu vou plantar agora, eu vou viver agora. Não é porque eu sou criança que eu vou, né? Eu tenho que fazer o que criança faz, brincar de carrinho, brincar, andar de bicicleta, fazer o que criança faz. Eu posso, né? Que isso é saudável para eles. Mas se eu posso também, já trabalhando a minha mente, pensando grande, eu também vou fazer. Isso é muito importante. Então, eu peço que você agarre essa oportunidade, como diz em Hebreus 12, 2. Fixamos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Por gentileza, se coloque de pé, por gentileza. E completando, né, o que a Jéssica está dizendo, que essa é a questão do jovem. Ele falou, não, agora vai, agora eu não quero mais, isso é perda de tempo. Aí uma semana passou uma semana, estava querendo lá ver desenho, começar a ver, não que você não Nós possa lembramos ver. dele. Uai, Davi. Pô, mas Tinha Davi, e falado? aí? E aí? Não, mas Então começa já. É interessante que Sansão, como nós falamos, foi chamado para ser um nazireu, né? Foi consagrado. Isso foi um voto na vida dele. E duas coisas que o nazireu, uma pessoa totalmente dedicada a Deus, ela precisa ter. Primeiro, você não bebe vinho. E você não mexe em cadáveres, em coisas mortas. Isso é uma coisa muito interessante porque isso são dois pontos que as pessoas elas se perdem. Na promoção, nos momentos de festas e no momento quando você começa a mexer com coisas mortas, mexer com coisas que vão te gerar pecado. O salário do pecado é a morte. Então saiba que se você entender o ponto do não se embebedar, e o vinho fala de alegria, e o ponto de você não fazer como Sansão, que a Bíblia diz que ele estava no caminho e ele viu um cadáver de um leão. Ele saiu do caminho e foi pegar mel dentro de um cadáver de um leão. Encontrar doçura em coisas mortas. Você precisa ficar no caminho. Você precisa escolher a verdade. E você precisa se vestir deste propósito, desta vida que Deus tem com você. Que é uma vida poderosa, é uma vida abençoada. E você é um privilegiado e você escolheu a boa parte. Muitos não escolheram a boa parte. Você escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte. Eu digo isso a você. Ninguém pode tirar isso de você. Fala para essa pessoa, ninguém pode tirar isso que Deus te deu. Ninguém pode tirar isso que você recebeu de Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Em Jeremias 10, 23 diz, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos.
reconhece o rumo da vida. Eu não consigo controlar muitas coisas, mas eu consigo me controlar nestas muitas coisas. Lembra que eu disse que o mundo não é daqueles que começam, o mundo é daqueles que terminam. Você não precisa querer controlar tudo porque você não vai conseguir. E é por isso que muitas pessoas estão sem energia, cansadas, exaustas, porque quer controlar muitas coisas na vida. E você só pode controlar você. Não controla o problema, mas como ele vai chegar na sua vida. Então, decida hoje, meu Deus, eu vou entregar a minha vida em tuas mãos. E eu não vou mais querer controlar aquilo que eu não tenho controle. Eu não vou focar naquilo que vai me distrair. Eu não vou mais trabalhar para Deus. Não ande mais com essas desculpas. Você vai se relacionar com Deus. Porque seja com mais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Você precisa de equilíbrio e entender que tudo que você faz é uma adoração. E tudo que você tem que fazer, você precisa fazer com excelência, porque você está adorando a Deus. As pessoas estão observando você. E se você tem graça e você tem favor, Deus já te deu também sabedoria e discernimento. E Deus te deu também a unção de Bezalel. E tudo que você coloca as mãos, eu tenho certeza, as coisas fluem. Nós somos pessoas altamente capacitadas, altamente inteligentes, sábias. Não acredite nas mentiras. E nem acredite no tempo da sua oscilação e da sua instabilidade que gerou fracasso na sua vida. Aquele tempo você não tinha esse conhecimento. Aquele tempo você não tinha esta consciência. Hoje você tem este conhecimento, hoje você tem esta consciência. Hoje as escamas caíram dos seus olhos. Hoje a luz foi colocada em você. Hoje você pode ver. Você precisa querer ver. E não ser aqueles que têm olhos, mas não veem. E nem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não fala. Não, abra o seu coração. Entenda que você escolheu a boa parte. E eu vou decidir organizar a minha vida e colocar o Senhor como prioridade. O Senhor é prioridade na minha vida. Feche os seus olhos e fale com o Senhor neste momento. Eu quero que você faça esse alinhamento, esse ajuste com Ele neste momento. O Senhor é o meu tesouro, o Senhor é minha vida, o Senhor é que me dá sentido, o Senhor que me dá propósito, o Senhor que está acertando os meus caminhos. Meu Deus, eu peço, Senhor, visita cada coração, visita, meu Deus, a vida de cada jovem, cada um, meu Pai, que está nesse momento orando e buscando, Senhor, meu Deus, quebranta os corações, abra o seu coração e diga ao Senhor, faça morada em mim, eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu nunca fui nada sem Ti, eu não sou nada sem Ti, eu nunca serei nada sem o Senhor. Deus tem um grande propósito com você. Ouça as minhas palavras, porque muitas vezes você já ouviu, mas não acreditou. Porque você fica olhando sempre para as coisas pequenas. E eu digo a você, que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você só nasceu porque você foi escolhido. Você só nasceu porque você foi escolhido. Você foi escolhido e é por isso que você nasceu. Você não foi escolhido depois que nasceu. Você só nasceu porque você foi escolhido. Lê lá em Jeremias. Antes de você ser formado, eu te escolhi. Eu te separei no ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe, Deus tem um propósito com você. E sentimentos, pensamentos,
situações na sua vida, no seu dia, palavras que foram lançadas, mentiras que entraram no seu caráter, geraram uma crença, um comportamento, muitas vezes rebelde, fez você ter muito fracasso e frustração na sua vida. Mas eu digo a você, você não é um erro, você é uma obra-prima de Deus. Você é a imagem e semelhança do Criador. Deus tem um grande projeto na sua vida. E a única coisa que Ele pede para você é que você creia, acredite que você fará coisas grandes, obras eternas. Deus está te chamando para ser um grande influenciador. Estes que muitos acham que estão influenciando, que estão até mesmo levando a coisas boas, Deus te chama para você ser aquele que leva através da sua vida, dos seus atos, dos seus comportamentos, das suas decisões, das suas renúncias, da sua disciplina, do seu sacrifício, das suas palavras, do seu amor, da sua justiça, que vem do Senhor, se tornar este que impacta pessoas, instrumentos de conversão de Deus. Nada o que te prometer, nada o que eu falar para você será maior do que Deus, o que Deus está falando com você hoje aqui. Ele te chama para você ser o seu pai e você ser o filho. Permita que Deus seja o seu pai. Eu sei que tem jovens que não têm pais. E aqueles que têm pais não têm pais presentes. E se têm pais presentes, pais ruins, que machucam. Eu digo a você, a dificuldade que você tem para orar, é porque você acredita que houve uma injustiça, ou nunca conheceu o amor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Hoje você não entende muitas coisas, mas mais tarde você entenderá. Eu por muito tempo não entendi muitas coisas. Eu não entendia que Deus é esse. Por que eu deveria fazer isso? Eu acreditava que era melhor eu mentir que eu estou na igreja, e que eu sou um cristão. E eu acreditei que muitas vezes a consequência física, natural, visível, era menor do que a consequência invisível, a sobrenatural. Quantas vezes nós achamos que só termina aqui? Eu chego na igreja, ouço uma palavra, eu gostei, bacana, e depois volto para casa e vou viver a minha vida. Não! Você pega, você aprende, você executa, você pratica e você leva outros a praticarem. E aquilo que você pratica, aquilo que você realiza, você tem graça, você tem favor e gera bênçãos. É para mudar a sua vida. É para mudar a sua vida. Eu sei que muitos querem mudar os pais. Muitos querem mudar a mãe, mudar o pai, mudar o irmão. Mas mude você. E entenda que quem convence é Deus. Se você jogou a semente, deixa que Deus faça a obra. Mas antes de querer que outro viva a obra, pratique você a obra. E no tempo certo, a sua família vai mudar. No tempo certo, você verá mudanças. As coisas vão acontecer. Dê mais uma chance para a sua vida. Dê mais uma chance para o seu propósito, que Deus tem com você, porque é algo muito grande. Não acredite que você não tem mais nada para viver. E o que os seus pais viveram era o pico do evangelho, era o pico das bênçãos. Não, eu digo a você, você está aqui para construir uma nova história. Você está aqui para mudar o seu destino e viver aquela vida abundante que Ele prometeu. É uma vida abundante.
Não é que você não vai ter guerras, mas Deus te dará a vitória nas guerras. Não é que doenças nunca chegarão, mas quando elas chegarem, se tornarão um grande testemunho para Deus, para o reino de Deus. Não é que você nunca vai ter brigas, mas você é que tem o fruto do Espírito, e você que tem a paciência, é você que tem a sabedoria, é você que é o cristão, é você que vai ceder, é você que vai, como o próprio Jesus naquela cruz, o que ele fez, mas mesmo assim, perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Não dá para você querer brigar com pessoas cegas. Você tem olhos, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então a única coisa que eu falo para você, confie em Deus, guarde o seu coração, não deixe que nada entre no seu coração, porque o seu coração é de Deus, ali é a morada do Espírito. Só libere palavras que vão construir e edificar e curar, não libere palavras que vão destruir, arrasar, arruinar, adoentar. Não use a sua boca para maldição. A sua boca é fonte de bênçãos. Pode uma fonte sair água doce e salgada? Não. Só vai sair água doce ou água salgada. Deus não divide você com ninguém. Entenda que você está no mundo, mas não é dele. Somos exilados em uma terra distante. E você precisa, sem saber, ter isso no seu coração. Aqui não é a minha casa. E eu quero que você lute para sentir saudade da sua verdadeira casa. Nós temos uma casa, nós temos uma morada. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E ao morrer, Ele enviou ao Espírito Santo para que nós possamos ter graça, favor, para vencer a nossa carne. E Ele foi para o lado do Pai preparar a nossa chegada. Porque Ele voltará. Ele voltará para nos buscar. Então, foque em coisas grandes. Não entre em guerras perdidas. Não perca tempo indo atrás de jumentas, coisinhas que não é para você. Deus te chama para você reinar em vida. Reinarão em vida. Você foi chamado para reinar em vida. Eu abençoo a sua vida. Eu quero consagrar neste momento os seus propósitos. E eu declaro os seus propósitos materializados. Eu declaro os seus propósitos concretizados. Eu declaro os seus propósitos realizados, cumpridos, autorizados, liberados. Eu consagro a sua vida. Olha, faça algo muito importante que vai gerar bênção na sua vida. Você não pode ir para a guerra sem preparação. Decida, quando eu for para a casa do meu Pai, eu vou trazer a minha Bíblia e eu vou trazer sempre o meu propósito. Não permita esquecer, porque nós não esquecemos de muitas coisas. Nós nunca esquecemos do celular. Nós nunca esquecemos tantas coisas, a carteira, tantas coisas. Isso é uma demonstração que você dá importância
as coisas que parecem pequenas, mas não são pequenas. É a demonstração do seu valor, o valor que você está dando a um propósito, o valor que você está dando à casa de Deus, quando você traz uma Bíblia, quando você traz um propósito. E eu digo a você, vale a pena viver assim. Faça isso que eu estou dizendo para você. Não permita esquecer mais isso. Não me permita me esquecer mais nada. Eu vou me preparar. Eu preparo a minha mente. Eu preparo a minha mente e eu vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. E vou respeitar o Senhor, eu vou respeitar o propósito, eu vou respeitar o culto, eu vou respeitar a casa de meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro, Senhor, eu quero quebrar todo espírito de esterilidade, mornidão, escassez, instabilidade, oscilação, toda imaturidade, todo vícios, pessoas que estão tomadas por vícios da mentira, vícios da imoralidade, pessoas que estão tomadas pelo medo, pela covardia, pessoas que estão aprisionadas. Eu quero ordenar agora que toda prisão na sua vida, todas as prisões, toda escravidão, todo espírito que vem roubando a sua paz, a sua alegria, a sua casa, espíritos que vem jogando, vem gerando guerras, divisão, separação, contendas na sua casa, eu ordeno agora, aonde você estiver, maldito, aonde você estiver alojado, aonde você estiver enraizado na casa dela, na vida dela, você que está fazendo esta pessoa perder a vida, perder o propósito, perder a família, perder os filhos, perder o trabalho, perder a saúde, perder o casamento, perder a casa dela, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, malditos, maldições, espíritos que se levantaram, obras que foram feitas, esse espírito que está tomando o Brasil, esse espírito de hedonismo, imoralidade, trabalhos que foram feitos à nação, trabalhos que foram feitos na nossa casa, na nossa família, obras que foram deixadas, obras que foram feitas para destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa nação. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Diga, a minha casa está salva, a minha família está salva. O sangue de Jesus tem poder sobre mim, tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus olhos, ouvido, boca, coração. O sangue de Jesus tem poder sobre as obras das minhas mãos, dos meus pés, aonde eu tocar, através do Espírito Santo que está na minha vida, gerará curas, libertações, prosperidade, solucionamentos de problemas. Tudo fluirá, tudo vai andar e será perfeito. Aonde eu pisar, portas se abrirão, atmosferas mudarão e todos verão o Espírito de Deus sobre a minha vida. Eu quero que neste momento você
fale para o Senhor o que você está decidindo, tomando essa decisão na sua vida. O que hoje você está acrescentando, o que hoje você está tirando e o que hoje você está promovendo na sua vida. O que hoje você contrata, o que hoje você demite, o que hoje você promove. Eu quero que você faça isso com Deus. Você sabe o que você tem que tirar. Você sabe o que você tem que contratar, acrescentar. E você sabe o que você tem que aumentar, promover na sua vida. Você pode até estar fazendo, mas está fazendo pouco. Vai promover, vai levantar, vai fazer crescer isso. Aquilo que você tem que vai tirar, não adianta porque você não vai conseguir levar tudo. Você vai ter que escolher. Bispo, mas eu não quero, não é o que você quer, é o que você necessita. Lembra? É o que você necessita. Maria escolheu a boa parte, o que ela necessita, o que realmente é importante, aquilo que ninguém pode tirar de você. Decida, olha, eu vou estar mais na igreja. Não, eu vou estar aqui, ó. Eu vou estar nesse lugar, aqui é minha casa. Eu não vou me envolver com pessoas que não vão me aproximar, mas vão me afastar do Senhor. Bispo, mas eu gosto dessa pessoa. Assim, analise esse ponto comigo. Você gosta tanto dela que você está se afastando de Deus, mas essa pessoa, ela gosta tanto de você que ela também se afastaria do pecado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque você gosta tanto dela que você está se afastando de Deus por causa dela. Mas essa pessoa tem o mesmo amor que você tem por ela e ela se afastaria do pecado para ir para próximo de Deus por causa de você? Então, saiba que Deus ama tanto você que enviou seu Filho para morrer por você. Andar nesta terra, mesmo sendo Deus, não viveu como Deus, mas se esvaziou até a figura de servo. Ele se humilhou por você. Ele foi machucado, humilhado, crucificado por você, sem nunca ter cometido um pecado. E o que nós fazemos por Ele? A pergunta é, o que você está fazendo por Ele? Porque Ele fez por você. Seja grato. Gratidão é dar valor é dar importância. De importância, seja grato, abrace aquilo que é de graça. Não foi por você, mas Ele pagou o preço por você. Ele já pagou o preço. Então tire essa culpa. Entenda que você não deve mais nada. Peça perdão, se alinhe com Deus. E entenda que eu preciso estar com Cristo. E se eu estou com Cristo, eu sou nova criação. E a nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então esteja com Cristo, porque tudo se fez novo. Você é a nova criação. Você é uma nova criatura que nasce hoje para servir a Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço, meu Pai, por estar aqui. Eu agradeço, meu Deus, pela vida de cada jovem. Eu agradeço, meu Pai, pela vida do nosso povo, dos nossos jovens. Eu agradeço pela vida dos nossos jovens. Eu agradeço pela vida dos nossos jovens. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um aqui, Senhor. Eu quero consagrar a vida deles. E eu quero declarar, meu Pai, que nesse dia 14 de fevereiro, Senhor, inicia-se um novo tempo na vida deles. E que eles recebam graça, que eles recebam favor, que eles recebam o Espírito Santo, que você seja cheio e tomado pelo poder do Espírito. E que a partir de hoje nada mais seja
nada mais será algo comum ou normal na tua vida. Você não vai correr mais atrás de coisas pequenas, e você vai valorizar aquilo que Deus dá valor. Você vai amar aquilo que Deus ama. Você vai pensar a como Deus pensa. Você vai dar valor àquilo que realmente tem valor. Eu abençoo a sua vida, consagro a sua casa e consagro a sua família em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.